Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. E como é bom ter a certeza de que Deus está ao nosso lado, mesmo em meio às chamas da tentação, da destruição dessa vida, mas Deus está lá com a gente nunca está sozinho. Como eu sempre digo para você, nessa vida é você e Deus. E em todos os momentos Ele estará com a gente. Às vezes Ele vai nos livrar das tentações, dos momentos difíceis, às vezes Ele vai passar por esses momentos ao nosso lado. Né? Como é que diz o Salmo do Pastor? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Deus sempre está com a gente. Não importa onde a gente caminhar, se estivermos obedecendo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, seja o que for, Deus estará ao nosso lado. Nos dará o consolo, nos dará a vitória, e essa é a sua promessa. Foi isso que nós vimos em Daniel capítulo 3, quando vimos a história de Ananias, Misael e Azarias, e pelo que eles passaram para adorar e servir ao Senhor. Só que essa história vai se repetir. A história acaba se repetindo porque o ser humano continua o mesmo. A natureza humana continua a mesma, né? E o inimigo de Deus também. Né? Ele tentando destruir a igreja de Deus, ele tentou destruir aqueles homens, servos de Deus, assim como tentou destruir também a Jó, mas não conseguiu, ele falhou. Em contrapartida, ele continua lutando, continua desesperadamente tentando levar todos que ele puder para o inferno, para o lago de fogo que arde para a eternidade, né? Que a palavra de Deus nos diz no livro do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, linkando esses textos que nós vimos ontem, de Daniel capítulo 3, mas agora também ao Apocalipse, porque a história, como eu disse para você, ela acaba se repetindo. Vamos começar então lendo Daniel capítulo 3, no verso 15, que diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Isso foi dito pelo rei Nabucodonosor. Nesse momento, nós vimos que os 3 amigos de Daniel escolheram ser jogados no lago de fogo dele, né, do Nabucodonosor, que era aquela fornalha, do que realmente perder a eternidade. Essa é uma escolha que todos nós temos que fazer, é um posicionamento que temos que ter. Semana passada, quando a gente fez a recapitulação da lição da semana passada mesmo, no sábado, eu estava na igreja do Itamaraty, Jardim Itamaraty. Então, um abraço para todo mundo que é lá na igreja. E uma das irmãs comentou isso que eu achei muito importante. Nós temos que nos posicionar ao lado de Deus ou não. Não importa, não existe meio termo, não tem que ficar em cima do muro. A gente tem que escolher que lado a gente quer. No tempo do fim, nós vamos passar por muitas dificuldades, teremos momentos em que a aflição, a perseguição vai ser realmente como uma fornalha de fogo, e a escolha de arder nesse mundo ou arder para a eternidade é nossa, porque o fogo vai queimar. O fogo da perseguição vai acontecer. Aqueles que escolherem estar ao lado de Deus também serão confrontados com essa escolha. E agora nós vamos linkar ao livro do Apocalipse. Lembrando que aqui no canal nós estamos estudando também o livro do Apocalipse. Serão várias lições semanalmente em que nós estaremos ali estudando a palavra de Deus através do livro do Apocalipse. Eu convido você a já dar uma olhadinha na nossa playlist. Lá tem o primeiro capítulo, mas nós vamos aí explorar muitos outros pontos desse livro tão impressionante e importante que é o livro do Apocalipse. É um curso bíblico mesmo, que eu estou disponibilizando aqui no nosso canal, para a gente estudar e compartilhar a mensagem de Deus de esperança e nos prepararmos para a volta de Jesus. Vamos então ao Apocalipse, no capítulo 13. Deixa eu abrir a minha Bíblia, a palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 13, versos 11 a 17. E diz assim a palavra de Deus. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta,
Aquela que, ferida, a espada, sobreviveu. E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu acabei de fazer para você uma descrição, lendo aqui a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13, versos 11 e 17, que é na verdade uma repetição do que aconteceu com Ananias, Misael e Azarias. Mais uma vez, uma imagem é erguida e todo aquele que não se prostrar e adorar essa imagem, seguir esse culto religioso que é contra Deus, essa pessoa será condenada à morte. Seja grande, seja pequeno, seja criança, seja pessoa idosa, não importa. Não haverá esse tipo de misericórdia. Todo aquele que não quiser adorar o inimigo de Deus será perseguido e haverá um decreto de morte para essa pessoa. Todos nós passaremos pelo fogo nesse mundo, ou para a eternidade, ou simplesmente um momento nesse mundo. E o apóstolo de Cristo, Pedro, diz que a leve e momentânea tribulação que passamos aqui não é de se comparar com a eternidade, com a glória que temos ao lado de Cristo. Então, faça a escolha certa. Mesmo que a gente passe pela fornalha desse mundo, sabendo que Jesus estará ao nosso lado a todo momento. A palavra de Deus ainda continua nos dando várias mensagens sobre esses momentos de perseguição, mas terminando a lição, porque já ficou um pouco longa, eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 14, verso 9, que diz assim: Viu-se estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, que aqui essa mistura seria misericórdia. Então, realmente, a ira de Deus sem misericórdia, que é a ira contra o pecado. Do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Mas esse quadro tão alarmante termina com uma mensagem de esperança, que diz o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Escolha Jesus hoje, compartilhe Jesus hoje, porque hoje é o tempo de escolhermos se teremos a marca da besta ou se seremos selados com a marca de Cristo. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, pelo ensinamento da tua palavra, onde nós podemos escolher estar ao teu lado. Nos prepare, Senhor, para o tempo do fim. Os momentos que seguirão são momentos muito importantes. E hoje, Senhor, escolhemos estar ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Se prepara, que Jesus está voltando. Amanhã nós continuaremos nossos estudos, os estudos da Palavra de Deus, falando sobre a perseguição à Igreja Apostólica. Isso mesmo, mas isso só amanhã. Fica com Deus, fique em paz, te vejo amanhã para o estudo da Palavra de Deus. Tchau, tchau.